Olá, pessoal, muito bom estar aqui com vocês e não trouxe alguém menos especial do que a Ana Luísa Rodella para a gente bater um papo sobre o momento atual que estamos vivendo no cenário macroeconômico, principalmente na parte de crédito. Então, Ana, obrigada pelo seu tempo para a gente ter essa conversa. Queria muito ouvir para a gente compartilhar com nossos parceiros como está nosso ponto de vista de mercado, cenário na parte de juros, crédito e como a gente tem se posicionado em relação a isso. Por favor. Obrigada, Nay. Agradeço a oportunidade de estar aqui. O mercado, de fato, tem sido um mercado muito ruidoso, né? Então, é sempre bom ter a oportunidade de passar uma mensagem para os nossos clientes e cotistas. Então, vamos lá, do começo. Qual foi a nossa primeira preocupação com toda essa mudança de cenário macroeconômico que aconteceu aí no último mês, um pouco mais do que isso, né? Voltar para as planilhas, voltar para as projeções e ver como ficam os fundamentos das empresas que estão na nossa carteira com esse novo cenário macro, tá? A gente já tinha, antes dessa última perna de estresse e reprecificação do mercado, uma perspectiva que 2025 seria um ano mais difícil, né? Quando a gente começa a falar de subida de juro e a gente tem uma expectativa de inflação um pouco mais alta, fora ali do centro da meta, essa é uma combinação que a gente sabe que para o mercado de crédito costuma resultar em maior inadimplência, as empresas ficam mais apertadas, o mercado não cresce tanto, o mercado onde elas atuam, né? Então, a gente já tinha há alguns meses mudado o nosso mindset para algo um pouco mais conservador, pensando na carteira para 2025. Lembrando que no crédito privado eu não consigo virar chaves muito rápido, né? Porque o mercado de crédito, por mais que ele esteja muito mais líquido do que ele já foi, a construção da carteira é uma construção que leva tempo, né? O resultado que você vê hoje, ele é decorrente de decisões que às vezes foram tomadas há alguns meses. Então, a gente já começou essa construção de uma carteira para 2025 com um viés conservador há alguns meses. Agora, mais recentemente, quando a gente vê se falar em Selic a 14, a 15, de acordo com o mercado, chega a bater 17. Então, a gente foi para a planilha, pegamos todas as nossas projeções de todas as empresas que compõem o nosso portfólio e simulamos esse cenário com a nova previsão da macro e jogando o Selic mais para cima, jogando a inflação mais para cima, para ver qual era a necessidade de rolagem de dívida das empresas, porque esse fica um cenário mais desafiador para rolar um vencimento de dívida, o que acontecia com a receita delas e margem também, porque os custos são influenciados pela inflação, algumas delas não têm uma capacidade de repasse tão relevante assim, né? E, óbvio, o impacto do custo dessa dívida nos fluxos de caixa. Então, a gente fez esse planilhão atualizando todas as nossas projeções para separar quais eram os nomes que se destacavam ali do ponto de vista de impacto, quem que sofria um maior impacto. A resultante foi muita tranquilidade do nosso lado, tá? Então, não apareceu nenhuma empresa depois desse cenário que gritasse com problemas muito relevantes ou que parecesse que não vai conseguir passar por esse cenário de 2025. Alguns nomes, inclusive, a gente já tinha saído do portfólio, né? Então, que se destacaram um pouco mais ali na ponta negativa. Então, acho que a principal mensagem é essa. Do ponto de vista de fundamento, nós estamos muito confortáveis com a nossa carteira hoje, mesmo atualizando para um cenário macroeconômico muito mais complexo, tá? Isso já é parte de um ajuste que a gente vinha fazendo. Aí a gente vai para o segundo ponto, que é o impacto dos preços de mercado na marcação dos fundos, né? Então, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de mercado financeiro, preços são sempre relativos. Então, toda vez que você tem a taxa básica de juros sobe, os ativos têm que se ajustar para isso, para manter uma atratividade. Senão, o investidor a escolha do investidor de risco-retorno, ela deixa de ficar coerente, né? Então, os mercados eles vão se ajustando a partir da taxa livre de risco. O mercado de crédito estava muito fora de toda essa reprecificação que aconteceu no mercado de renda fixa soberana dos últimos meses, né? E agora está começando a acontecer um pouco dessa reprecificação. Era de se esperar que isso acontecesse, mas existem fatores que indicam que o ajuste no mercado de crédito no Brasil, ele tem razão para ser menor do que o ajuste quando a gente olha no mercado de soberano. Então, ponto número 1, é um mercado muito pós-fixado. Então, a Selic sobe, a remuneração desse título sobe junto, né? O risco por trás está um pouco mais frágil? Tá, mas aí a gente volta para a questão do fundamento, que era o que eu tinha abordado antes, tá? Ponto número 2,
A duration desses papéis, então o prazo desses papéis, exceto quando a gente fala das debêntures incentivadas, que realmente são papéis com prazos mais longos, a maior parte dos papéis em CDI tem um prazo ali de 2 anos, então é um prazo curto. Então também não é um prazo que vai fazer reverberar muito essa alteração das taxas de mercado, tá? E o terceiro ponto, que é o fundamento, que de uma maneira geral, o mercado de crédito brasileiro, ele é formado por empresas muito sólidas. Essa piora de fundamento também afeta essa reprecificação. Então, esses 3 fatores, pós-fixado, justifica não abrir tanto assim o spread de crédito, não piorar tanto esses ativos. Bons fundamentos da imensa maioria dos papéis que estão no mercado de crédito privado, também justifica não sofrer tanto essa classe de ativo. E uma duration curta, um prazo médio curto para a maioria dos papéis, exceto os papéis que são as debêntures incentivadas, essas sim têm um pouquinho mais de volatilidade, é exatamente o que a gente vê refletido no mercado. Então, eu acho importante o investidor, nesse momento, ter a tranquilidade de entender que se o fundamento por trás dos papéis que compõem o mercado de crédito não foi afetado de forma significativa, não tem por que ele estar muito preocupado em estar nessa classe de ativos, tá? Mas ele precisa ter confiança de que realmente essa seleção está bem feita ali pelo gestor. Excelente, assim, Ana, obrigada pela explicação, e você pegou um gancho aqui que eu queria trazer de pergunta. Qual que é essa diferença e a robustez de ter um time trabalhando aqui por trás dos fundos, um time de pessoas capacitadas, super profissionais, e como isso traz de benefícios, né, para o cotista, para o cliente final? Isso faz muita diferença em momentos como esse, né? No momento que o mar está calmo, que você não espera estresse nas companhias, fica menos perceptível isso. Nesses momentos de mercado mais agudos, realmente faz muita diferença você ter um time grande. Então, em primeiro lugar, você consegue fazer esse exercício que eu mencionei aqui, que a gente fez, de repassar todas as projeções rapidamente. Então, aqui, como nós temos 9 analistas no time, a gente bota todo mundo para trabalhar nisso, essa é a prioridade no momento. Rapidamente você consegue ver do seu portfólio o que está sujeito ou não a algum evento um pouco mais crítico, né? Isso te permite tomar uma decisão rápido e muitas vezes te permite tomar uma decisão mais rápido do que uma outra casa, onde você vai ter a oportunidade ali de sair de algum papel que você queira antes que outros tenham percebido isso, né? A gente aqui percebeu muito isso. A nossa cabeça de piora de cenário macro aconteceu muito mais rápido do que a gente viu em outros players do mercado. Então, isso também nos possibilitou sair de alguns papéis aí quando a gente quis nos últimos meses, né? Então, esse é um ponto importante e esse acompanhamento constante. Então, a gente fez essa limpa de toda a carteira, repassamos todas as projeções, mas a gente está ali todo dia olhando essa carteira, né? A cada notícia que sai, seja uma notícia sobre mudança de tributação, que também está acontecendo um monte de coisa nessa área, seja uma notícia de preço de alimento, inflação específica de algum setor. Tudo isso os nossos analistas estão pegando todos os dias, compilando e sinalizando para a gestão se mudou a percepção de risco de um emissor ou de outro. Então, a gente consegue tomar ali uma decisão de forma muito rápida e ter uma carteira que se ajusta rapidamente a esse cenário que está todo turbulento, com várias partes se movendo ao mesmo tempo, né? Você realmente precisa de uma equipe robusta para conseguir, nesse momento onde todas as informações estão mudando, botar tudo isso na conta em tempo real, todos os dias, né? Perfeito. E tomar decisões, né? Exatamente. Excelente. Acho que de mensagem final, e a gente conversa muito sobre isso, ter pessoas e processos faz com que tudo fique um pouco mais tranquilo, porque tem processo, tem coisa acontecendo, tem tomada de decisão, tem muito cuidado com o cotista, né? Essa que é a maior preocupação que a gente tem a todo tempo. E então, obrigada pela colaboração, Ana, por compartilhar um pouco com a gente. Agradeço também a todos vocês pelo ano de 2024, pela confiança, pela parceria. Em 2025 tem mais. A gente queria reforçar com esse conteúdo aqui, para encerrar o ano, essa transparência, essa proximidade que a gente vem buscando com vocês, que 2025 se repita. Obrigada também, Ana. Eu que agradeço. Até mais.